E aí, Karina, consegue falar pra gente um pouco sobre a história do IPTU? Então, Gabi, o IPTU surgiu ainda no Brasil colonial, com a necessidade da rainha Dona Maria I de usar o dinheiro da coroa para seu uso pessoal. Então, ela resolveu cobrar um imposto sobre o território das áreas litorâneas, né, por serem as áreas que traziam mais recursos para o território. No entanto, essa ideia trouxe muito dinheiro para a coroa, que era exatamente, né, o que se precisava, já que estava se acumulando muitas dívidas. Então, ela resolveu expandir esse imposto para as áreas mais centrais do país, né, gerando assim a necessidade de colocar esse imposto na primeira Constituição Federal, que fez com que se tornasse lei. Ah, que legal. Mas e atualmente, quem que é o contribuinte responsável pelo pagamento do IPTU? Como anda esse imposto? Então, geralmente é o proprietário do imóvel, mas em alguns casos foge a regra. No caso de um locatário, por exemplo, possuir um contrato onde ele se torna responsável pelo pagamento do imposto. Aí, nesse caso, o proprietário não paga, quem paga é o locatário mesmo. Mas e hoje em dia, qual que é o impacto social desse imposto? Então, é muito importante lembrar que muitos proprietários têm extrema dificuldade de manter o pagamento desse imposto em dia, o que leva com que o município facilite, de alguma forma, negociações, descontos e tudo mais. Mas, mesmo assim, é muito importante o aconselhamento, por exemplo, de um advogado especializado na área, para que fique mais fácil, por exemplo, do proprietário driblar, gerenciar essa tributação, facilitando assim o pagamento, né, de preferência em dia, do imposto. Né? E essa dificuldade dos cidadãos de pagar em dia torna ainda mais importante que o município sempre deixe claro a destinação do imposto, né? Até porque ele não tem uma destinação certa, né? Ele pode ser usado em qualquer finalidade municipal. Então, Giovana, sobre o IPTU desse ano, qual que é a data de vencimento dele? Dia 10/4/2024. E quais que são as formas de pagamento? Como você paga à vista, parcelado? Como que funciona? Tem duas formas de pagamento, à vista e parcelado. Pagando à vista, você tem 10% de desconto. E assim, eu estou devendo IPTU da minha casa. Como que eu faço para pagar dos anos anteriores? Tem alguma negociação? Tem sim, tem dois tipos de negociação, à vista e parcelado. À vista você tem 50% de desconto sobre juros e multa, e parcelado você pode parcelar até 12 vezes com 15% de desconto sobre juros e multa. Tá, e o que acontece se eu passar muitos anos devendo? Sua dívida vai estar em processo judicial. Aí você tem duas formas para pagar, à vista e parcelado. À vista você tem 90% de desconto, e parcelado você tem 12 vezes com 50% de desconto. Eu vou falar um pouco sobre a legislação que rege o IPTU. Vou começar com o Código Tributário Nacional, o artigo 32. Ele fala sobre o fato gerador do IPTU, que é simplesmente a existência da propriedade dentro da zona urbana do município. E o artigo 33, que vai falar sobre que a base para cálculo do imposto, para aplicação da alíquota, vai ser o valor venal, isso é, a avaliação do imóvel junto ao município. Temos também a Lei Municipal número 5.321 de 2009. Ela vai falar sobre o imóvel, sobre o fato gerador do IPTU, que ele vai ser em cima da forma que o imóvel está cadastrado no município até o dia 1º de janeiro. Então, por exemplo, eu estou construindo uma casa, mas o ABITSE, que é o que libera a tributação do IPTU, ele só sai na segunda semana de janeiro, por exemplo. A minha casa, nesse ano, ele vai tributar como terreno, porque no dia 1º de janeiro ela estava cadastrada como terreno. Já sobre a transferência do imóvel, sobre o titular, no nome de quem que vai o IPTU, vai ser sempre no nome do proprietário. E essa transferência só vai ser realizada depois que apresentar a matrícula atualizada, que é emitida pelo cartório, no setor de cadastro imobiliário da prefeitura. A Lei 5.321 de 2009, ela também fala um pouco sobre a imunidade do imóvel,
que são aqueles que não precisam pagar o imposto, não vai incidir o IPTU sobre eles. Nesse caso vai entrar templos, sindicatos e, em um caso especial que é educação e assistência social, esses dois eles precisam cumprir alguns requisitos. Eles não podem distribuir qualquer parcela de seu patrimônio, de suas rendas, a título de lucro, comissão ou participação na sua receita. Eles têm que aplicar integralmente no país as rendas neles geradas para a manutenção de seus objetivos institucionais. E, terceiro requisito, eles têm que manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades legais capazes de assegurar a sua exatidão. Também temos a Lei 6.433 de 2014, que vai falar basicamente sobre a alíquota, qual a alíquota usada para cálculo do imposto. Vai ter, para terreno baldio, temos duas situações. A próxima BR, que vai ser 2% em cima do valor venal, que vai descer do município, e o restante do município, que o cálculo vai ser de 3% em cima do valor venal. Já para terrenos com construção, a alíquota vai ser um pouquinho diferente. Para imóveis residenciais, casas, sobrados, prédios, a alíquota vai ser de 0,45%. E para comércios, templos, ainda que eles sejam imunes, escolas e outros, vai ser de 0,80%. Nós temos também a Lei 135 de 2023, que vai falar já sobre a negociação de dívida. Como a Giovana já falou anteriormente, nós temos algumas formas de negociação. Para dívidas não ajuizadas, à vista tem 50% de desconto sobre os juros e multa, e parcelado 15% de desconto sobre os juros e multa, e esse parcelamento em até 12 vezes. Já para dívidas judiciais, que é quando abre processo judicial, vai ter o à vista com 90% de desconto sobre os juros e multa e o parcelado em até 12 vezes com 50% de desconto também sobre os juros e multa. O valor mínimo da parcela tem que ser igual a 1 FM, que é a unidade fiscal municipal, que está no valor de R$ 58,17. E o vencimento da primeira parcela da negociação ou da cota única vai ser sempre para 7 dias depois. Além disso, nós temos um caso esporádico, assim, que é um pouco mais difícil de encontrar, que são para aqueles contribuintes que têm seu CPF ou CNPJ dívidas superiores a R$100 mil. Nestes casos, a negociação vai ser feita em até 48 vezes, sem desconto nenhum, e a primeira parcela tem que ser de no mínimo 10% do valor.